Atos no rádio. Atos no rádio. O porta-voz da população. Atos no rádio. O retrato falado do dia a dia da notícia. Ao vivo. Os dois lados da notícia. Entra no ar agora. Atos no rádio. A apresentação: Éder Pilota e equipe Jornal Atos. É fundamental que os políticos saibam que a imprensa, em uma rigorosa prestação de serviço, será a memória da cidadania. Onze horas e 2 minutinhos, muito bom dia. Está no ar o seu Atos no Rádio, edição desse dia 26 de junho. E nós vamos até o meio-dia com os bastidores da política. Um bom dia especial para você que nos acompanha pela Rádio Piratininga 610 AM, transmitindo para Guaratinguetá, Cidade Aparecida, Putim, Cunha, Zona Rural. Estamos aqui. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Você também que nos acompanha pela Rádio Cultura 1460, transmitindo em Lorena, Canas, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, toda a zona rural, a cidade de Silveiras. Nós queremos cumprimentar carinhosamente vocês e agradecer, porque diariamente nós estamos aqui de segunda a sextas-feiras, sempre das 11 ao meio-dia com os bastidores da política. Lembrando que esse programa é uma extensão da sua coluna Bastidores do Jornal Atos, que circula em toda a região, abrangendo as cidades de Pindamonhangaba, Roseira, cidade de Aparecida, Putim, Guaratinguetá, Cunha, também para o lado das cidades históricas do Vale do Paraíba, Silveiras, cidade de Lavrinhas, Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Canas, Piquete. Nós somos o informativo regional aqui impresso dessa região. E é um prazer, uma satisfação, porque há 23 anos escrevemos a história desse município, dessa região. Isso nos dá muita responsabilidade, trazendo sempre os principais fatos, todos os acontecimentos, da forma mais correta possível, rindo os dois lados da questão e fazendo também os bastidores políticos, né? Nosso programa é atípico, porque ele é uma extensão da nossa coluna do Jornal Atos e a gente comenta a política nossa de cada dia, em meio a fatos, situações. Bom dia, Francisco. Muito bom dia, Éder Pilota, muito bom dia, ouvinte da Rádio Cultura também, da Super Rádio Piratininga, você que está acompanhando o Atos do Rádio diariamente, como o Éder acabou de dizer. Éder, uma segunda-feira que começa com muita informação, toda a região bem movimentada, a gente vai lembrar alguns fatos já mencionados, algumas coisas novas aqui, por exemplo, Éder, em Piquete teve um final de semana movimentado após a passagem do governador do estado. O governador movimentou, né? E além disso, outra situação que tem movimentado é a população espera, né? Pelo menos está aguardando a situação quanto à análise da denúncia contra a prefeita Teca Gouveia, denúncia essa levada à Câmara pelo ex-vereador Moita, e a gente vai discutir um pouco mais sobre ela aqui. Além disso, Éder, por exemplo, seguindo a própria linha da visita do governador, estradas da região recebendo investimento, cidades da região esperando um aporte devido à recuperação de verbas de impostos. Então toda a região nesse aguardo quanto à recuperação de dinheiro e a inserção dessa grana para poder movimentar a economia
regional. E lembrando, Éder, que o pessoal que está em casa acompanhando pela Rádio Piratininga, pela Rádio Cultura, pode também acessar o site do Jornal Atos, jornalatos.net. Lá você encontra o link do rádio ao vivo e também o link direto, né, que é o jornalatos.net/Atos no rádio, e também acessar a nossa fanpage, que é a fanpage do Jornal Atos. Lá você encontra, nesse momento, Éder Bilota, Francisco Assis, daqui a pouquinho vai estar a Rafaela Lourenço em vídeo, para você poder nos acompanhar, nos ajudar a informar e também nos criticar. Sempre é bom a gente ouvir a população, o pessoal, né, que está acompanhando. Às vezes a crítica, né, é importante, que nos faz caminhar direitinho. E lembrando que tem uma edição do Jornal Atos nas bancas imperdível. Você que é leitor, gosta de saber das suas informações, desde sábado, edição de número 2.792, datada de 24 de junho do último sábado. Hoje as repartições públicas estão recebendo muitos estabelecimentos comerciais, consultórios médicos, odontológicos, de advocacia, toda a área jurídica recebendo o Jornal Atos, e uma edição que traz muitas informações mesmo, e necessária, inclusive a que o Francisco falou, a visita do governador na cidade de Piquete, né? Ele que veio fazer um bem bolado aqui com a região na última quinta-feira e passou por Piquete, depois de cumprir a agenda na cidade de Caçapava e depois, aliás, Jacareí ou Caçapava, não me lembro, depois a cidade também de... As duas cidades, né? E ele veio a Piquete, onde a presença foi mínima, né? Segundo a leitura política, estava meio vazio o palanque, né? Somente a gente não sabe o que está acontecendo por trás dessa visita, não no sentido político, né? Nós estamos sabendo que o governador anunciou inclusive verbas de deputados que estão meio avesso a ele na Assembleia Legislativa, até porque agora que o Alckmin começou a liberar emendas parlamentares de 2014, então os deputados estão reclamando porque é uma seguração de dinheiro total. E o pessoal está reclamando, e ele veio e liberou duas verbas importantes para Piquete, uma do deputado Campos Machado, outra do deputado Vaz Lima, que aliás os dois foram contundentes com eles no começo da semana na Assembleia Legislativa, quando discutia aí um aporte financeiro e uma melhor posição para os fiscais do Estado. Esses que são responsáveis inclusive pela arrecadação, né? Eles fiscalizam a arrecadação do Estado. E parece que o deputado Vaz Lima precisou engrossar o discurso lá, porque o Alckmin ele atravessou com alguns dos seus apoiadores, né? Principalmente o deputado Barro Munhoz, como também o presidente da Câmara, o Cauê Marcris, para poder dar uma empatada aí nessa ideia de um projeto que vem assistir melhor os fiscais estaduais. E com isso aí, parece que o Vaz Lima ele saiu num discurso, né, atirou contra o governador, dizendo que quando para subir o salário de um promotor de justiça para R$100 mil e procurador e essas coisas, ele não coloca o pessoal dele na linha de tiro, né? Agora os fiscais que vão arrecadar para ele quer complicar. Foi mais ou menos nisso o discurso. Estamos falando essa situação da capital, justamente porque dá um reflexo aqui na região, porque estranharam a baixa presença de parlamentares no palanque. Só estava ali a Poliana Gama, né, porque para ela tudo é lucro, né? Ela que era vereadora, foi candidata a prefeita e de repente num passe de mágica virou deputado federal. Mágica não, né? Ela era suplente, né? Aliás, ela quase foi prefeita de Taubaté, bateu na trave por um problema jurídico. Ela entraria se, no caso, o Otis Júnior fosse barrado, né? Ele, no primeiro momento chegou a ser barrado na justiça. A aposta dela era essa, né? E ela falou, Éder, entre outras situações, uma informação rápida aqui, a gente até pode abordar depois isso, com relação a essa recuperação de verbas, que é da repatriação e também da distribuição do ISS. Então a Poliana Gama ela aproveitou essa situação, não falando que ela, né, mas ela aproveitou o momento em que ela falava a parte, mesmo que resumida, da política regional, para poder lembrar essas duas questões. São 6 bilhões em todo o Brasil, que devem ser distribuídos a 35 municípios, e a região também vai ter um aporte, a gente vai falar também sobre isso aqui. Agora, o senhor falava sobre a visita
do governador Geraldo Alckmin, o posicionamento, a presença, até mesmo de poucos prefeitos também, viu? Que se sentiu. Mas, por outro lado, hoje, o senhor recebeu aqui na última sexta-feira o prefeito Marcos Oliva, e o Marcos Oliva detalhou a você, destacou a você a visita que ele tem hoje ao governador de São Paulo. Logo no período da tarde ele se reúne com o Alckmin, está na manchete do Atos, né? Esses assuntos até da Poliana, como também da Teca, é manchete no jornal Atos, e traz também que Soliva vai a São Paulo por bairros irregulares da cidade de Guaratinguetá. Nós entrevistamos Marcos Oliva na última sexta-feira, até o povo de Lorena reclamou muito, porque não teve bastidores aqui de Lorena, mas na verdade o prefeito ele tinha muita coisa para falar e não foi aquelas entrevistas lambi-lambi, né? Nós realmente questionamos alguns assuntos, deixamos eles à vontade para falar dos seus primeiros 6 meses de governo. Outros prefeitos virão aqui nessa mesma linha, inclusive o prefeito Fábio Marcondes já está agendado conosco, só falta definir o dia, né? O prefeito Thales Gabriel gostou muito quando ele veio falar dos 100 dias do governo e a repercussão que a gravação e o programa deu, a repercussão nas redes sociais da cidade de Cruzeiro, e depois, é claro, tem o impresso, né? Porque tudo que você ouve aqui, você lê com detalhes nas páginas do jornal Atos, que traz também informações de Aparecida. Por exemplo, a cidade de Aparecida quer concluir a Zona Azul em 2 semanas. O Márcio, o novo prefeito, Hernaldo Marcondes, ele tem pressa e ele quer acelerar a situação, né? O Francisco já falou das verbas, aliás, da Teca, que enfrenta denúncia na Câmara Municipal, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, e de uma situação que sai em manchete também, que coloca muitos presidentes de Câmara aqui da região na linha de trilho, né, da população. A Câmara de Pinda devolve no primeiro semestre 4 milhões à Prefeitura, nós estamos falando de 4 milhões de economia no Legislativo. Aí você vai falar, mas lá só tem 11 vereadores, mas imagine só, 11 vereadores, 11 gabinetes e a estrutura que é a Câmara Municipal da cidade de Pindamonhangaba, uma mega estrutura, um palácio realmente do povo, onde atende pessoas, onde abre para fórum de discussões, discute todos os assuntos da cidade, inclusive a semana passada foi assunto batido aqui nesse Atos, que os próprios vereadores de oposição, foram comissionados pelo prefeito para conversar com os taxistas, com os mototaxistas, com o pessoal da Uber, justamente para poder fazer um novo projeto, uma nova lei municipal que possa dar vazão a essas coisas. Então, com aquela estrutura toda, o Magrão, que é o presidente da Câmara, conseguiu economizar nesse primeiro semestre 4 milhões e já fez a devolução, sabe para quê? Está no Atos. Quem for ler o Atos vai saber. Justamente para somar com 10 milhões da folha de pagamento e já antecipar metade, 50% do 13º salário de toda a municipalidade da cidade. Então, aliás, a Câmara dando uma parcela de colaboração. E nós perguntamos, né, aos presidentes de câmaras aqui da região, com que roupa nós vamos? Pois é, porque todos os municípios estão precisando injetar uma verba, seja ela qual o montante for, porque a economia ela tem que caminhar. Aliás, Éder, o Jornal Atos já está trabalhando numa matéria em Pindamonhangaba para poder refletir não só esses 4 milhões, mas todo o aporte com esse adiantamento do 13º que a Prefeitura deve injetar para os servidores. E quando o senhor discutia e levantava esses questionamentos, principalmente os finais de semana, né, tivemos muito, mas você não pode comparar Pinda com Lorena, com Guará, com Piquete, com Cachoeira, porque lá, como o Éder disse, são apenas 11 vereadores, né? Aqui em Lorena, por exemplo, são 17. É verdade. Só que o dinheiro não é para os vereadores, mas para o atendimento à população. E aí que eu digo, a Câmara de Pindamonhangaba conseguiu essa economia atendendo a toda uma população de uma cidade muito maior, com os mesmos problemas, que mais uma vez nós falamos aqui, são os mesmos problemas, mas a Câmara está auxiliando a Prefeitura a fazer esse atendimento com responsabilidade. Estou fazendo papel de advogado para a Câmara de Pinda, não, até porque meu envolvimento é muito distante da Câmara de Pinda, ainda bem é muito distante de qualquer outro poder público. Mas, Éder,
é o que você vê, uma questão de responsabilidade. Muito se cobra dos prefeitos sobre responsabilidade administrativa, há uma responsabilidade também para se legislar e também administrar. Porque presidente da Câmara, mesa diretora, tem que saber administrar também. Não só legislar, não só criticar, não só ir para a tribuna fazer política ou politicagem, tem que saber administrar também. E nós sentimos na pele, de 2012 para 2013, como uma péssima administração na Câmara pode afetar. Em 2013, para quem não se lembra, a Câmara começou o ano, a Câmara de Lorena, falando em Lorena agora, começou o ano tendo que reorganizar a casa, que estava em frangalhos, e a gente espera que a Câmara de Lorena não volte a essa situação. Olha, só por falar em Câmara Municipal, hoje tem sessão de Câmara, né? Mais uma vez, segundo informações de bastidores, né? O vereador, aliás, os vereadores que compõem o quarteto do comando do Legislativo, né, que tenta influenciar, inflamar toda a situação dos outros gabinetes, inclusive o humor de todos os 17 parlamentares, incluindo eles, né? Evidentemente, eles vão tentar mais uma vez alguma coisa que não tem nada a ver com a população. Entenda bem, o que a Câmara está tentando, ou melhor, o que a oposição está tentando, e a gente fala apenas de 4 vereadores, que inflama mais 4, que tenta dobrar mais 9, olha as contas. Né? Que beleza. Eles estão tentando fazer alguma coisa de algo próprio, de interesse pessoais, né? Do grupo, vamos supor, o grupo que é de 4, 8, mas vai em 4, porque tem gente já caindo no mato, né? Porque nada cresce em torno do eucalipto. A gente sempre fala isso aqui. O eucalipto é uma planta que ela suga tudo que tem por lado, né? Acaba com nascente, acaba com nada floresce. Nem formiga saúva sobrevive no entorno do eucalipto. Então, eles estão tentando uma manobra para antecipar a presidência da Câmara, a eleição da presidência da Câmara. Nós não estamos falando que o vereador Tão está deixando a presidência agora, não. Mas já estão tentando arrumar o seu sucessor. Isso 1 ano e meio antes. Isso é interesse de quem? Da população? O que a população vai ganhar com uma eleição antecipada para presidente da Câmara? Quem aposta na vida desse jeito? Pois é. Tem vereador que vai votar agora, se é que vai votar a presidência da Câmara agora, que pode ser que não vote daqui a 2 anos, a 1 ano e meio, não esteja na casa para votar. Eu não estou profetizando nada, mas vem chumbo grosso aí pro lado da Câmara por esses dias, hein? Está para surgir novidades aí, nós estamos falando meio de maneira subliminar, porque, gente, com esse estilo de campanha não sobrevive, não faz verão. E toda ação é seguida de uma reação. Lembrando disso, né? Então tem show de besteirol na Câmara Municipal e 4 projetos na pauta da Câmara Municipal de hoje, da sessão de logo mais à noite. Não vimos nenhum projeto do Executivo na ordem da Casa, mas tem 2 projetos interessantes, até do ponto de vista cultural, que lembra a cidade, que fortalece a cidade, que é do vereador Careca, né? Ele tenta declarar como bem de interesse turístico a Basílica Menor o Santuário de São Benedito. Acho que é da Rua Dom Bosco. Ali São Benedito na Rua Dom Bosco. É a única no Brasil, né? A única basílica deste santo na Igreja Católica. E a menor, né? Pois é. Pois é. É isso aí. E ele também institui diretrizes para o turismo religioso do município. São esses 2 projetos do Careca que vêm contribuir, claro, eu acredito, com o acervo turístico aqui da cidade de Lorena, e que precisa, né? Porque Lorena está na fatia do circuito, está no meio do circuito religioso, e com certeza ela precisa disso. Guaratinguetá soube fazer a parte dela e tenta administrar agora o que vem colher do fruto aí desse fluxo de turista que visita, que circula entre a cidade Aparecida e a Canção Nova. Né? Aliás, Éder, Guaratinguetá já saiu daquele grupo de cidades que fica se movimentando entre turismo religioso e cultura apenas com nomear alguma coisa disso, uma rua daquilo, um prédio daquilo, e tornar... Porque, por exemplo, para a pessoa que frequenta a Basílica de São Benedito, tanto faz a nomenclatura dela. Certo? Agora Guaratinguetá saiu dessa linha por quê? Por exemplo, o prefeito Marcos Oliva, ele citou o projeto de Guaratinguetá para criar ali um circuito prático, turístico, cultural, naquela área ali que hoje o pessoal de Guaratinguetá chama do centro histórico, né? Que vai desde
da estação, em Guaratinguetá, ela iria até a casa de Frei Galvão. Então só naquele trecho temos a própria estação, o Mercadão, também está já em trabalho de recuperação. A área onde atinge a matriz em Guaratinguetá de Santo Antônio. Santo Antônio. Catedral, né? Catedral de Santo Antônio, perdão. Catedral de Santo Antônio. E também até chegar ali a casa de Frei Galvão, que fica na região, descendo ali logo após a catedral. E a ideia deles Marcos é fazer Oliveira, todo um ele pensa sistema numa coisa mais pontual, né? E mais prática, imediato, e que a coisa passa a atender a população, criar um serviço, estruturar isso. Então não é só, não falando do projeto do vereador Careca aqui, que é importante, cada passo é importante, mas em Guaratinguetá já passou. Até porque é interessante ponto, o projeto do Careca, porque Lorena, ela precisa acompanhar nessa vanguarda. Tomara que esse vereador abrace esse lado e siga, justamente porque tem outros pontos também que precisam ser salientados, precisa até trazer para conhecimento da população que trata-se de um ponto turístico, de um atrativo, porque no circuito religioso a gente não fala em turismo apenas naquilo que encanta os olhos, né? Existe o fator de credulidade do povo, aquilo que as pessoas... E também de atendimento à população. Não adianta só falar que, olha aqui, no meio de tudo isso, no meio de Canção Nova de Aparecida de Frei Galvão, tem uma basílica aqui de São Benedito. Não adianta, né? Tem que atender a população, tem que criar atrativos. É que nem essa ideia do prefeito Marcos Oliva é em função até da lentidão do comércio em acompanhar o desenvolvimento da cidade. Por exemplo, tem um fluxo de romeiro enorme, sempre aos sábados à tarde e domingo o dia todo. O comércio não acompanha. Às vezes o turista chega ali na Catedral de Santo Antônio, desembarca do bondão lá para poder dar uma volta, ver o santo, ver não sei o quê, desce para a estação, tudo fechado. É impressionante. Então precisa mudar a cultura do povo. E o projeto do Marcos Oliva se estende mais nisso. Agora, depois, é claro, de pontuar o que tem de turismo aqui na cidade de Lorena, o que tem para oferecer, é claro, precisa criar uma cultura do próprio comércio em atendimento, até a própria prefeitura, colocar ferramentas que possam atender e segurar a fatia econômica desse povo, né? Porque tudo está em interesse na grana, né? Infelizmente, é isso. Mas são 11 horas e 22 minutos, vem contagem regressiva, o Miltinho está contundido, mas nós estamos aqui, ele nos passou os dias exatos da eleição e é interessante a gente dar uma pincelada porque teve movimentação política nesse final de semana, que começou na quinta com a visita do governador Geraldo Alckmin, sexta-feira Samuel Moreira estava aqui pela região, já tomou café em algumas cidades e no sábado teve café do Hélio Nishimoto. Tudo isso aí em preparação já do ano que vem aí as eleições, né? Vamos à contagem regressiva, a vinheta rolando e nós vamos prosseguindo aqui com os dias, as semanas e os meses. Contagem regressiva. Cuidado, Brasil, na hora de votar, preste muita atenção. Tem gente que promete, mas não cumpre não. Esconde dólar da cueca e vive de mesada de mensalão. Essa gente não merece nosso voto. Temos que gritar, pega ladrão. É agora que o bicho vai pegar. Muito bem, às 11 horas e 23 minutos, você ligado no Atos no Rádio para ficar bem informado, né? Bem informado mesmo sobre o dia a dia da política, né? E também do calendário, porque o tempo não para, né? Cada dia é um dia. Hoje praticamente já está finalizando 6 meses dessa atual administração e também legislatura, né? E pouco temos visto aqui na região, né? Mas, segundo o calendário eleitoral, daqui 687 dias cravadinho, nós temos eleições. Nós vamos à urna justamente para exercer nosso direito de cidadania, no apontamento de quem será o nosso escolhido para a Assembleia Legislativa, ou seja, em quem vamos votar para deputado estadual, e também na Câmara Federal, que está um angu de caroço, né? É uma cama de gato ali, né? É brincadeira, a gente não sabe quem vai sobreviver, quem vai vir à reeleição e quem a gente vai tentar colocar lá. Evidentemente, o eleitor aqui do interior de São Paulo, ele tem uma expectativa muito grande sobre nomes, né? Às vezes surgem nomes aqui locais, regionais, e a gente pergunta, mas será que ele vai conseguir a quantidade de votos necessários para poder garantir uma vaga? Pessoas até boas, pessoas que podem até oferecer alguma coisa para o Estado, quem sabe até
para a região, numa Assembleia Legislativa, numa Câmara Federal, mas fica esse impasse sempre quando o nome é regional, né? Quando é pessoas que a gente conhece. Eu vou dar exemplo de alguns nomes que podem surgir no cenário eleitoral, pelo menos os mais cogitados no momento aqui da região, né? O Argos Ranieri, da cidade de Guaratinguetá, o pessoal já está descartando, disseram que ele não tem coragem de disputar uma eleição agora. Segundo o mercado político da cidade de Guaratinguetá, Argos Ranieri está muito esperto e ele quer ficar com a imagem do segundo colocado nas últimas eleições para municipal. Ele acha que isso aí vai angariar aí uma certa expectativa na próxima eleição, quando ele deve concorrer com o próprio Soliva na prefeitura, né, tentando a cadeira do Soliva e outros nomes que surgirão. Então pode esquecer Argos Ranieri desse impasse. Ele está com compromisso com o Baleia Rossi, do PMDB, que é um candidato fortíssimo do PMDB, é um deputado que já atua e que tem muito serviço prestado ao PMDB da região. Vem um nome novo, que é o de Taubaté, o Saldi, José Saldi, né, que é o presidente da Associação Comercial de Taubaté, que já foi também candidato a prefeito de Taubaté, bateu na trave lá como o terceiro colocado, né, e é uma votação boa da maneira como ele surgiu, quantos nomes disputaram contra ele, inclusive o fenômeno que é o Júnior Ortiz, que mesmo seguiu a campanha totalmente impugnado, conseguiu ser o mais votado e depois na justiça conseguiu o direito de assumir, né? Poliana ficou em segundo lugar, atua como deputada federal e vem como deputada à reeleição. Partindo do pressuposto que Taubaté é a nossa terra ainda, né? Nossa divisa, que dá para falar que é a cidade da região. Sim. De lá também tem o Padre Afonso, que vem como candidato à reeleição. Com certeza vai ser também um prefeiturável em 2018 na cidade de Taubaté. E outros nomes que virão de lá. Davi Zaia é da cidade de Taubaté, ele é casado com a Poliana, também garimpa votos aqui pela região. Da cidade de Pina nós temos um nome bastante conhecido e destacado, inclusive já com um grupo de apoios aqui na região, inclusive trata-se do Rafael Goff, que já foi candidato a deputado federal, ele pelo PSDB. Sabe que vai precisar de pelo menos 120 mil votos para ocupar uma cadeira no Congresso, mas ele aposta justamente nessa eleição no desgaste de Brasília. Exato. Com a possibilidade, de repente, ele ser uma opção para a região, né? E talvez também uma opção para o próprio partido, porque o partido é um dos... Esse trio de ferro, né? PMDB, PSDB e PT... vão mais uma vez penar nessa eleição, principalmente por causa das últimas denúncias. E o Rafael Goff faz parte do grupo tucano que se coloca como a renovação, que seria a renovação do partido. Pelo menos eles se apontam assim na região, apostando numa visão do eleitor em que, mesmo sendo PMDB, são novos nomes com novas propostas. Até porque o partido encontra dificuldade até mesmo para achar um presidente hoje, né? Da cidade de São José, que já está um pouco extrema, tem o Hélio Nishimoto, que fez uma reunião com os políticos da região, que recebeu carona, inclusive, no último sábado, Samuel Moreira. Samuel Moreira tinha inclusive, agenda marcada aqui na cidade de Lorena, na sexta-feira, mas ele iria se atrasar para chegar. Então, o grupo que receberia o Samuel Moreira aqui na sexta-feira achou melhor passar batido por essa situação, né? Por outro lado, a gente entende também que existem outros nomes mais conhecidos, mais chegados aqui da nossa redação, da nossa cidade de Guaratinguetá. Nós temos, por exemplo, o atual vice-prefeito da cidade de Guaratinguetá, que trata-se de Regis de Azumura, ele que foi um dos vereadores mais votados na legislatura passada, ele foi eleito junto com Soliva, é o vice-prefeito e já postula sua candidatura a deputado estadual. Ele que está, inclusive, em mudança de partido, né? Segundo informações, ele espera a janela eleitoral. Pode ser que ele venha disputar essa eleição juntamente numa dobradinha com o Flavinho da Canção Nova, que Exato. É de São José dos Campos, tem seu domicílio eleitoral em São José dos Campos, mas é da cidade de Guaratinguetá. E foi um fenômeno, porque ele teve 90 mil e tantos votos sem campanha visível, né? Somente dentro do pessoal da Hóstia, lá da Canção Nova, né? Olha, em Cruzeiro se questiona o nome de um candidato que muita gente disse que acabou se atropelando na última eleição, apostando em algo, talvez ele teve uma aposta que falhou,
mas acabou se aproximando do Thales Gabriel mais uma vez, né? Se reaproximando, que é o nome do Diego Miranda. O Diego Miranda, você acredita nele como talvez aí nessa projeção aí de pré-candidato? O Diego ele tem uma parceria com o Rafael Goff, né? E ele tem uma sombra que o persegue na cidade de Cruzeiro. Lá tem o Anderson da academia. O Anderson da academia, ele é representante do Rafael aqui na região, né? É quase que um assessor também do Ramalho da Construção, que é um deputado federal que está aí rondando a região, né? Aquela sombra que vem de fora. Mas o Diego, ele tem capacidade sim, ele está se articulando, ele é bem conhecido na região, ele mexe, é um dos nomes que pode surgir. Aqui da cidade de Lorena, por exemplo, nós temos 2 nomes pontuais que podem disputar a eleição, que devem disputar a eleição. Nós falamos de Silvio Ballerini, que inclusive está mudando de partido, né? Ele está deixando o partido Campos Machado, o PTB, né? E ele está tentando se viabilizar num partido. Já teve proposta, inclusive, para ir para o Solidariedade. Recebeu em reunião velada aí o Paulinho da Força, inclusive naqueles dias que estourou o nome do tal Paulinho da Força no meio da Lava Jato lá, né? Por aqueles dias, o Silvio Ballerini teve até uma reunião que o Paulinho da Força pediu, né, para tentar convencer o Silvinho que o seu partido seria o melhor endereço para que ele pudesse ser candidato a deputado. Mas o Silvinho não fechou com compromisso que eu saiba com ninguém, né? Inclusive falar ele que o Paulinho da Força está perdendo força é uma piada muito infame, né? O pessoal de primeiro falava Paulinho da Farsa, né? Mas é força, na verdade, né? E um outro nome que se desponta, justamente, por que não dizer, com relação ao vereador Fábio Matos, que em termos de partido ele é o que está mais confortável, né? Ele pertence ao PCdoB, ele não é um comunista, mas está no PCdoB. Eu acho que ele é até porque PCdoB é Partido Comunista Brasileiro, né? Ele não tem nada a ver com isso. E ele até argumentou, sexta-feira ele esteve conosco aqui numa grande reunião política que ocorreu aqui no jornal, né? Seguido de uma macarronada especial, né? Comer um penne arrabbiata, que você já, nossa, né? Esse bastante sucesso. apimentado, foi uma macarronada extremamente italiana. Inclusive no fechamento da redação, fez sucesso também. Fez sucesso também, né? É isso aí. Mas o Fábio Matos, ele até argumenta, né, que aqui no interior o pessoal não vê muito sigla, vê as pessoas, né? Aliás, mas partido político que tem a ideologia, se alguém encontrar na verdade, né? A ideologia é do estômago próprio, né? Você vê as matérias de interesses público que a Câmara Municipal discute, né? E vai tentar fazer nessa sessão. Mas, enfim, é isso aí que nós temos que dizer. Lorena tem 2 nomes a oferecer, vai aparecer alguns candangos aí, sem menosprezo de cidades pequenas aí querendo formar. A expectativa sobre Teca, dela deixar a prefeitura para ser candidata, foi descartada, principalmente agora que a Câmara Municipal está querendo comprar uma guerra com ela, e ela aceita a guerra. Pois né? é. Porque ela, segundo seu discurso, ela não tem do que se envergonhar, e ela está com o apoio da população, porque parece que a população começou a fazer coro contra os vereadores que estão tentando caçar pelos em ovos na cidade de Piquete. Mas e essa situação está muito nebulosa ainda. Por exemplo, a reportagem do Jornal Atos, ela teve acesso ao vereador Rômulo, vou chamar de Rômulo Eventos, porque o sobrenome dele é quase que um desafio falar isso no rádio. Perigoso. Mas eu vou chamar ele de Rômulo Eventos. Um palavrão sobre Pois é. Ele é o vereador que hoje preside a comissão que avalia a questão dessa denúncia contra a prefeita Teca Gouveia. Recebeu essa denúncia do ex-vereador João Inácio dos Santos, o Moita, e só que o vereador não quis ou não soube detalhar a reportagem em que pé se baseia esta denúncia. Apenas que é uma denúncia contra um contrato da prefeitura com uma ONG que estava responsável pela saúde da cidade no governo anterior, no mandato anterior, primeiro mandato da prefeita Teca Gouveia. Com relação à Teca, até sexta-feira ela não havia recebido ainda a notificação sobre essa denúncia. A notificação, você sabe o dia que ela foi encaminhada à Câmara? Olha, nós não sabemos porque não existe na Câmara Municipal um setor que possa divulgar essa situação. Não tem uma cultura de uma assessoria de imprensa, né? E nós temos algumas câmaras da região aqui
que assessor de imprensa é uma piada, né? Pois é, e além do Rômulo, que ficou então com a presidência da Câmara, com a presidência da comissão, perdão, a comissão era formada então pelo Joaquim Alves e também pela Maria Luísa Moreira. Eles são os 3 vereadores que vão formar a comissão. A comissão tem um prazo de 5 dias, teria um prazo de 5 dias para notificar a prefeita. Isso até a conversa da reportagem com o prefeito não havia acontecido. E a expectativa agora é com relação a essa notificação. A prefeita disse, como o Éder passou aqui, a prefeita disse que não se passa de politicagem porque não há o que apontar nesse contrato. A gente aguarda para ver qual será o resultado dessa avaliação, mas já sabendo que faz parte do jogo, um jogo com a aproximação da eleição, não só com relação ao nome da Teca, mas também ao nome de que outros políticos de mandato hoje, no caso vereadores, eles representam nomes de fora, além, é claro, do próprio projeto de quem está dentro da cidade e vai pleitear alguma coisa em 2018. Então, a partir de agora, faz parte do jogo, questão de muito processo, muita denúncia, vem muita coisa a ser discutido dentro da Câmara, fora da Câmara, algumas coisas com base, outras não, é o que a gente vai mais ver até outubro do ano que vem, não é, Éder? É isso aí. Nós vamos chamar os intervalos, voltamos para falar de uma reunião que deveria ou aconteceu agora há pouco na cidade de Guaratinguetá. Deixar aqui registrado nosso abraço ao vereador João Pita, está licenciado por saúde, mas está antenadíssimo aqui com toda a sua equipe no Atos no Rádio, interagindo conosco aqui pelo WhatsApp. Outras pessoas estão nos comunicando também pelo Facebook, de onde você acompanha. Entre elas, o Beto Branco. Mandar um abraço pro Beto Branco. Beto Branco, o ninho do rock, né? Acompanha o Beto Branco desde de menino, acompanhando o programa dele no rádio, né? Consumo na loja dele. Beto Branco é um gente... E parece que ele vai ter uma participação também no nosso canal do YouTube, né? Já falamos com ele se empolgou o negócio aí, né? Muito bem, falamos em nome de Unisal, Centro Universitário de São Paulo, onde você tem um rumo certo da sua formação e pode impulsionar a sua pós-graduação nas áreas de Direito, Educação, Engenharia, Gestão, Psicologia, Tecnologia e muito mais. Unisal está presente aqui em Lorena, Pindamonhangaba e São José dos Campos. E para saber mais sobre as pós-graduação, acesse o site unisal.br/pós. Ali você fica sabendo de tudo e mais um pouco. Lembrando que precisou de um contador, meu amigo, você tem que ter muito mais do que uma contabilidade convencional. Falamos de Costa Assessoria Contábil, muito uma contabilidade convencional, uma verdadeira e completa assessoria para te dar o maior suporte em todas as áreas contábeis que você imagina dentro da sua empresa. Você que pretende expandir os seus negócios, você também pode se servir da modalidade de consultoria que o Costa disponibiliza. Você tem seu contador, muito bem, obrigado, cuida bem das suas escritas, mas o Costa ele pode te dar orientação, porque ele se especializou, ele tem uma equipe de técnicos em ciências contábeis ao seu serviço. Seu escritório presta atendimento na cidade de Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro, Piquete, em toda a região, e ele pode dar uma consultoria. Anote o telefone do Costa. Tome um café com ele, o café é por nossa conta, 3122-5576. E prosseguimos aqui nos intervalos e voltamos a seguir. Atos no Rádio, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. O porta-voz da população. Transmitindo para a nossa região e todo o planeta. Através da internet. Atos no Rádio. Atos no Rádio. A sua informação diária. Seu problema é contabilidade? Temos a solução. Costa Assessoria Contábil. Costa Assessoria Contábil é 100% online. Sua empresa na palma de suas mãos. Costa atendendo a toda a região de Pindamonhangaba a Cruzeiro. Consultas pelo telefone 12. Rua Domingos Rodrigues Alves, número 425, Guaratinguetá. Costa Assessoria Contábil. Nosso plano de negócio é a saúde da sua empresa. Atos no Rádio. A sua informação diária. Saúde e bem-estar todo dia? Venha para a Farmaponto, o ponto da sua saúde. 1. Praça Arnolfo Azevedo, bem no centro de Lorena.
2. Avenida 7 de Setembro, número 925, no bairro da Cruz. 3. Praça Rosendo Pereira Leite, anexo ao Malerba. Esta com atendimento até às 22 horas. 4. Rua Dom Bosco, número 670, ao lado do Pronto Socorro. Farma Ponto, sempre com os menores preços e os melhores laboratórios. E o mais importante, na Farma Ponto você tem medicamento de graça, dentro do sistema Farmácia Popular. Ligue 3153-1177 ou, se preferir, 3153-1204. Peça o seu medicamento e a Farmaponto entrega para você sem custo adicional. Farmaponto, o ponto da sua saúde. Você está ouvindo Atos no Rádio. Você com certeza já ouviu dizer que ter um Volkswagen é a certeza de um bom investimento, não é? Com isto, a Guará Motor faz deste pensamento uma realidade. Na Guará Motor você tem a certeza de um bom negócio. Compra de 0 km e seminovos com selo de garantia da concessionária que está há mais de 52 anos no mercado, mantendo assim a tradição Volkswagen na região. Volkswagen com taxa zero de financiamento, confira os modelos. Guará Motor com lojas em Aparecida, Guaratinguetá e Lorena. Telefone 12 3152 7722. Ligue e comprove. Guará Motor, sempre o melhor negócio. A informação precisa. Atos no Rádio. Silva Cartintas, funilaria e pintura. Mais de 1000 cores à sua disposição. Silva Cartintas destaca-se pela qualidade no atendimento ao cliente e o conhecimento profundo nas áreas em que atua, utilizando equipamentos da mais alta tecnologia e dispondo de uma equipe de profissionais especializados. Isso tudo com o menor preço da região. Silva Cartintas, Rua General Eduardo Areco, número 925, na Vila Geni. Telefone 3153-2357, Lorena. Atos no Rádio. Atos no Rádio. Responsabilidade na informação. Se vai presentear ou quer dar um toque no seu visual, lembre-se, Alquimia Perfumaria. Lá você encontra produtos de higiene pessoal e uma variedade de cosméticos como cremes, perfumes e tinturas. Na Alquimia Perfumaria você tem bom preço e as melhores formas de pagamento. E se preferir, agora também com o serviço Disque Entrega. Em Lorena, na Rua Dr. Rodrigues de Azevedo, número 25. Telefone 3157-2510. Em Guaratinguetá, na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, número 182. Telefone 3122-4508. Alquimia Perfumaria. Sua vida mais bela e feliz. Voltamos a apresentar Atos no Rádio. 11 horas e 43 minutos, você ligado no Atos no Rádio, mais uma vez cumprimentando quem nos acompanha pela Rádio Piratininga 610 da cidade de Guaratinguetá, também pela Rádio Cultura 1460, pelo Facebook, pelo aplicativo Atos Mais, que é possível você baixar já no seu Android, você instala e aí através do smartphone você acompanha tanto pelo rádio, né, pela Sonora, como também pelo Facebook. E você também vai estar dentro do site do Jornal Atos. Se você acessar jornalatos.net no seu computador, você encontra acesso justamente para acompanhar esse programa ao vivo, né? Exatamente no momento em que acontece. Pelo Facebook você pode conferir posteriormente. Mas quem visita a cidade hoje, está em Guaratinguetá nesse exato momento, está sendo recebido pelo Marcos Olivo, o prefeito municipal, que tem uma agenda depois do almoço com o governador em São Paulo, vereador Celão, presidente da Câmara, vereador Márcio Almeida, Marcelinho da Santa Casa, João Pita, está licenciado, mas foi lá receber o Flavinho, né? Também a Maristela da Saúde e também o Kaique da Santa Casa, né? Está, e entre eles, olha, vê se pode, o Romero, o Romero, João Bosco Romero está presente nessa recepção. Eles estão recepcionando o deputado Flavinho da Canção Nova. Eles estão justamente na Santa Casa de Aparecida e trata-se de grandes investimentos ali na Santa Casa de Aparecida, e por conta disso uma comissão de vereadores, né, pelo menos 4 vereadores, como nominamos aqui, Celão,
Márcio Almeida, Marcelinho da Santa Casa, né? E o próprio João Pitts estão recebendo ali o deputado Flavinho da Canção Nova. O prefeitão também está ali em cima, porque ele tem pressa e necessidade justamente de que, de repente, dê certo a questão do prédio da delegacia ali para abrir um pronto-socorro, e o prefeito está pedindo ajuda para todo mundo, né? É o carro-chefe hoje. É o carro-chefe hoje projeto, dele, né? a ideia principal é essa aí, né? Enfim, é uma informação política, juntamente somado com os outros deputados que fizeram até café da manhã em Pindamonhangaba e reuniram os prefeitos da região, já é a movimentação política para daqui 14 meses, exatamente 61 semanas. Pois é, de passado rapidinho para uma informação, na verdade um questionamento da Vânia Cristiano, acho que é isso mesmo, Vânia Cristiano. Ela está lembrando aqui, pedindo para a gente falar sobre a fábrica de fio dental desativada, acho que foi desativada em 2015, se eu não me engano, né? 2015, começo de 2016, a fábrica teve uma dificuldade financeira. Foi desativada pelos proprietários, exatamente, né? Fala desativado, parece que, né? Mas ela teve uma dificuldade financeira, a fábrica faliu e o prédio lá ficou. O que a gente... Ela está abordando a situação Na verdade, atual. o prédio foi desmontado pela população, né? Por um grupo de pessoas que invadiu, levou o material que lá estava, né? Material de limpeza, material fabricado pela fábrica, né? Fora isso, levou tudo, até grade, lâmpada, fizeram teto, limpo, arrastão. Fizeram tudo. E o que ficou lá, como ela citou aqui, é uma verdade, acabou virando hoje um ponto, infelizmente acabou virando mais um ponto de drogas aqui na região. Ponto para os dependentes químicos, outras situações também acontecem lá. Ela está questionando o que a cidade está fazendo com relação a isso. A gente, como é uma questão que está ligada também à justiça, né? Tem uma questão de desapropriação e tal, talvez a prefeitura ela não possa ter efetivamente uma ação ali. Eu não sei até que ponto a reportagem no WhatsApp vai procurar a prefeitura também para abordar esse tema, para saber até que ponto a cidade pode se movimentar com relação a esse prédio, se tem alguma barreira burocrática na justiça que impeça uma ação ali, mas a Vânia está certa, a gente tem que ter uma atenção com esse lugar. Quem não sabe, ele fica ali na entrada do Mondesir, né, do bairro Mondesir, que é uma área residencial. Muito bem, eu até ouvi o comentário, mas ali é uma área privada, né? Exatamente. Não se trata, a prefeitura só que foi abandonada e a gente não sabe até que ponto a prefeitura nós vamos até tentar pode agir ou não. Uma conversa com o Gustavo, Sim. do Desenvolvimento Econômico. Eu acredito que o Gustavo Rodrigues, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, pode ser que ele adiante alguma coisa, que a prefeitura tenha alguma... E, pelo menos para cercar. E interessante que é uma área a mais para a polícia fiscalizar, né? Porque, lamentavelmente, nós temos em manchete do jornal que a última semana, por exemplo, a polícia prendeu justamente 10 quilos de maconha só lá no bairro da Cruz, né? Então você imagina só como que está essa situação. Aliás, a página policial da última edição do Jornal Atlas está recheada de apreensões entorpecentes por toda a região. Ipotim parece também teve uma apreensão pesada. Logo após o fechamento da edição, tivemos também mais um outro caso aqui na região. A situação está muito complicada. E como o Éder disse, né, mais um ponto para que a polícia tenha que atuar. Né? A gente está cada vez mais vendo isso em cada canto, inclusive em São Paulo. Né? A polícia, a prefeitura, onde age num ponto e se cria 10. Cracolândia é assim, você desfaz uma, parecem 2, 3. E em Lorena, em Guaratinguetá, a gente está vendo situações parecidas. É que nem política, a gente exclui um, dali a pouco vem 2, 3. Pois é igual política. Você tá achando, mas vem Lava Jato fazer uma limpa. Nós temos uma música do Juca Chaves aí que reporta muito isso, até num tom pejorativo, né? Muito bem, mas Rafaela Lourenço está aqui conosco, são 11 horas e 49 minutos e ela tem um informativo dessa edição do seu Atos no Rádio. Presta atenção para você ficar antenado aí pela sua região, né? Bom dia, Éder, bom dia, Francisco, bom dia a você que acompanha o Atos no Rádio, seja pelas rádios Piratininga e também Rádio Cultura ou através da internet. A começar, Éder, falar sobre a cidade de Potim, porque a Prefeitura está fazendo a entrega do IPTU 2017, onde os fiscais vão entregar então o documento nas residências. E a partir de hoje, o morador também pode fazer a retirada lá na Prefeitura. Referente aos pagamentos, a primeira parcela e cota única podem ser pagas até o dia
14 de julho. Para quem optar pelo parcelamento, o mesmo poderá ser feito em até 6 vezes, com vencimento para o dia 14 de cada mês. E até o dia 14, então, a Prefeitura vai estar realizando os atendimentos relacionados ao IPTU das 9 da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 horas da tarde. Mais informações pelo telefone 12 3112 9200. Repetindo então, 3112-9200 para os moradores de Potim. E tem informação para os moradores de Pindamonhangaba, porque chegou hoje na cidade a unidade móvel do Sebrae, com atendimento gratuito aos microempresários de Pinda. O serviço vai ficar disponível então até esta sexta-feira, das 10 da manhã às 4 horas da tarde, na Praça Monsenhor Marcondes. Reforçando que o objetivo do Sebrae Móvel é auxiliar no crescimento do empreendedorismo aqui da região, orientando os empresários e empreendedores para o desenvolvimento do negócio próprio. E em Cachoeira Paulista, a Secretaria de Cultura está com inscrições abertas para a oficina Celso Sabadin Mazzaropi e a formação da cultura paulista, que vai ser realizada nesta quarta-feira, dia 28, das 5 da tarde às 8 horas da noite. Essa oficina, que é fruto da parceria entre o Museu de Imagem do Som, o MIS, e o Governo do Estado, fornece uma visão panorâmica da formação da cultura caipira e das origens da atividade cinematográfica no estado de São Paulo. São apenas 50 vagas para participantes com idade a partir de 16 anos. E as inscrições são pelo e-mail imprensa@cachoeirapaulista.sp.gov.br. E já que estou falando de Cachoeira Paulista, fechamos o boletim de hoje com essa cidade, porque a Prefeitura está reformando o prédio do Programa de Recuperação dos Alcoólicos e Drogáticos, que é o PRAD, do município. O programa criado pelo Ministério da Saúde, que é para cuidar, das pessoas que sofrem com transtornos de dependência química. A reforma vai então melhorar o acesso e ampliar as salas de atendimento. E em comemoração a isso, vai ser realizado hoje uma festa no local, que é o Arraiá do Prade, a partir das 4 horas da tarde. Só pela informação que nós falávamos no começo do programa, Eda, sobre a redistribuição dos valores do ISS e também a repatriação de valores e como que isso deve afetar aqui para a região. O Congresso Nacional ele derrubou o veto do governo federal à reforma do ISS no fim do mês passado, melhor dizendo, E a decisão ela resultou na distribuição de 6 bilhões que vão ser repassados para municípios de todo o país. Antes a distribuição era feita para apenas 35 cidades em todo o Brasil, e agora todos os municípios serão beneficiados. Com a mudança, as prefeituras terão novos recursos a cada ano de acordo com a demanda de utilização de cartões de crédito e débito, também a arrecadação mercantil, além dos planos de saúde. Antes da reforma, apenas as cidades dos estabelecimentos que prestam esses serviços tinham valor direto desses recursos repatriados. A projeção para as cidades do Vale do Paraíba é positiva. Em Piquete, Piquete deve ter uma repatriação de R$140 mil acrescido no orçamento no primeiro ano de acesso ao ISS. Por exemplo, a gente citando Canas aqui, que é sofrida Canas, principalmente na parte administrativa, mas Canas pode ter um aporte aí anual de R$80 mil, pelo menos no primeiro ano, enquanto Cachoeira Paulista tem uma previsão de receber R$695 mil, ou seja, quase R$700 mil devem ser encaminhados à Cachoeira Paulista. Na região, a maior projeção é para Guaratinguetá, que deve ter um aporte de R$4 milhões com a recuperação dos valores do ISS. Então, Guaratinguetá, com R$4 milhões, é entre as cidades da nossa região a que deve ter o maior aporte. Além disso, com a repatriação dos valores do investimento externo, Guaratinguetá, falando em Guaratinguetá, além desses R$4 milhões do ISS, Guaratinguetá deve ter R$2,5 milhões também com repatriação de verbas de fora. Ou seja, são 6 milhões que vão entrar no caixa do seu livro. Hein? Pois é, que deve entrar para poder fazer a distribuição. E é tudo que ele está pedindo, E o prefeito não soube de falar para a gente, porque ainda não tem essa informação, se essa verba há um direcionamento para gasto, para investimento dessa verba. Mas em qualquer situação, pelo menos são 6,5 milhões vindo num momento difícil para os municípios. É uma ótima notícia. Muito bem, 11 horas e 54 minutos, já estamos colocando um ponto final na edição de hoje. Amanhã voltamos, se Deus assim nos permitir, trazendo muito mais informação.
Mandando um abraço à equipe que compareceu na reunião do Hélio Nishimoto no último sábado, né? Na cidade de Pindamonhangaba, um café da manhã com políticos, prefeitos, vereadores e afins. Afins significa afins de ser candidato. Pois é. Né? Estava lá o Plínio Figueira, quem mandamos um abraço, o Renato Marton, Fábio Matos, muitos outros aqui da cidade de Guaratinguetá e também da cidade de Lorena. E queremos abraçar carinhosamente, agradecer a participação no programa de hoje, interagindo conosco através do Facebook, da nossa fanpage que transmite ao vivo esse programa, a Vânia Cristiano, né? A Rita Auxiliadora, o Eduardo Carvalho, também a Luciana Tereré, sempre conosco aqui, né? A Ana Coutinho, o Vandim Gonzaga, o Ademar Júnior, a Rosana Silva e o Rafael Souza, entre outros, né? Entre outros, mais de 3 mil pessoas hoje vendo ao vivo pelo Facebook, fora o grande público da rádio. Das emissoras, né? Piratininga e Cultura, que nos dão voz nesse horário. E queremos agradecer também as direções dessas rádios, o Alencar aqui na cidade de Lorena, seu Semi Jorge, o França na cidade de Guaratinguetá, e também toda a nossa equipe técnica. Amanhã, permitindo Deus, estaremos de volta com um novo Atos no Rádio. Até lá.